Então agora hum, vamos considerar aqui um problema em questão, ok? Que é, imaginem o seguinte. Imagina, eu vou-vos dar o seguinte problema. É o seguinte, que é, nós vamos desenvolver um algoritmo que nos permite calcular o resultado da soma de n números em que quer a quantidade de números, quer os números em concreto podem ser quaisquer, isto é, são variáveis. Ou seja, eu quero aqui um algoritmo que, dados n números, apresente no final o resultado da soma. Certo? Na verdade, peço desculpa, está aqui mesmo muito barulho. Dê-me só aqui um segundinho. Pronto. Só um bocadinho, desculpa, lá está mesmo muito barulho. Pronto, eles já pararam aqui um bocadinho. Então, perceberam o enunciado do problema, ok? Portanto, eu tenho uma quantidade de números, ok? E que eu tenho que ler, eu não sei que números são, tenho que somar e no final apresentar a soma, ok? Pronto. Então, como é que nós temos que fazer isso? Okay? É isso que vamos ver agora. Então, vamos começar a fazer aqui o nosso fluxograma para isto. Okay? E agora, se calhar, por simplicidade inicial, vamos começar por assumir tinha que ser agora que eu tenho que dar matéria. Podia ter sido há bocado nos exercícios. Vamos assumir que eu tenho 10 números, ok? São 10 números. Depois vamos generalizar, mas vamos assumir que são 10 números. Então, uma solução possível para este problema é esta. Eu escrevo assim. Início. Para eu poder somar os números, eu primeiro tenho que os ler. Então, vou dizer assim. Vou ler o número 1. Vou ler o número 2. Ler o número 2. Ler número 3. Ler número 4, etc. Ok? Estão a ver a ideia? E agora... ler número 10. Okay? Pronto, tenho aqui 10 números. Okay? E agora, o que é que eu tenho que fazer? Calcular a soma deles todos. Eu podia fazer tudo numa operação de saída, mas vou pôr agora uma. Dizer que tenho aqui tipo uma soma, que vai ser número 1 mais número 2 mais, eu já organizo isto melhor, número 10. E no final tenho exibir soma. Enfim. O que é que vos parece? Gostam desta solução?
seta, não sei porque fica com 2 sentidos, mas... Gostam desta solução? Parece-vos bem? É? Pronto. Há aqui um pequeno problema, né? Número 1. Isto é simples, realmente, mas eu preciso de 10 variáveis. Uma para cada número. O que é bastante. Número 2. O meu cérebro está a ser torturado lentamente aqui pela picareta aqui de cima. Mas pronto. Então, um dos problemas é eu tenho muitas variáveis aqui. Mas isto nem sequer é o maior problema. O problema é, então, e se fosse somar os números de 1 a 1000? Eu precisaria de 1000 variáveis. Isto não é muito prometedor. E se o número, como aliás eu comecei por indicar no início, então e se eu não souber quantos números são? Ou seja, se a quantidade de números a somar for ela própria uma variável. Então esta solução não tem qualquer futuro. Estão a ver? O problema desta solução é que é demasiado extensa e ainda principalmente não é generalizável para diferentes valores de n. Né? Toda a gente está a ver o problema? De que possa aceitar, tenho que arranjar aqui um esquema, que me permita aceitar qualquer soma de qualquer quantidade de números, seja de 3, de 10, de 15, de 20, de 1000, de 1 milhão. Exatamente. Ok? Então, não percebi? Pronto, já lá vamos. Já vamos. Deixem-me continuar, está bem? Já vamos. Deixa-me só encaminhar, dar aqui um passo intermédio, ok? No sentido de chegarmos então a essa solução que vocês estão a dizer, que é, eu vou reorganizar este fluxograma. Portanto, esta solução não é viável. Se for para 10 números, tudo bem. Mas já agora, então, convém pôr as caixas que faltam. Eu aqui, muito convenientemente, omiti, pus reticências, ok? Mas eu vou fazer aqui uma solução intermédia entre esta e aquela que será a solução final. Essa solução intermédia vai parecer aqui ainda mais complicada, mas já vão perceber que tem vantagens, ok? Que é, vamos lá ver uma coisa. Será que eu conseguiria trabalhar apenas com uma variável, além da soma, né? Além da soma, será que eu conseguiria trabalhar apenas com uma variável? Ou uma ou duas, já vamos ver. Ok? E a questão é sim, ok? Então, uma coisa que eu podia fazer é o seguinte. Vamos pôr aqui ao lado uma solução paralela. Que, lá está, de início vai parecer um bocadinho mais complicada, mas que não é. Que é. Então imaginem o seguinte. Portanto, eu quero trabalhar apenas com uma variável para ter os números. Quero ter apenas uma variável, número. Ok? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim. Somar. Ler a variável. E vamos lá ver, como é que nós somaríamos? Vamos supor que eu vos diria o seguinte. Eu pedia-vos o seguinte favor a um de vocês, que é, olha, ou não sei quantos, vá ali àquela sala e eu quero que me indique a soma das idades de toda a gente que lá está. E se eu vos pedisse isso, vocês com certeza que iriam conseguir chegar a concluir a tarefa. O que é que vocês fariam? Entrariam na sala, dirigiam-se à primeira pessoa que vissem. Que idade tem? Eu tenho 33. Ei, arreio, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Não era preciso um arreio, ok? Porque vocês só precisam de saber. Reparem bem, não era isto que fariam, né? Se eu vos der... Vocês, tenho 33. Então, a primeira soma é 33. Se aquela sala só tivesse uma pessoa, então a soma de toda a gente era 33. A soma daquela pessoa. A idade daquela pessoa, desculpa. A seguir, iriam-se dirigir à segunda pessoa. Eu tenho 25. Então,
33 é justamente isso. 33 mais 25, 58. E agora só tinham que memorizar 58. Dirigiam-se à terceira pessoa, já lá vou, deixa-me concluir. Okay? Dirigiam-se à terceira pessoa e isto está praticamente impossível. E pediriam a idade dessa pessoa e vamos pôr 15 anos, ok? Então 73. Ou seja, em cada instante vocês só precisam de lidar com 2 valores de cada vez, que é uma soma que vocês vão fazendo parcialmente e a nova idade a contemplar na soma. Estão a ver? Dito de outra forma, se eu vos der aqui 40 números a somarem, vocês não somam aquilo tudo de uma vez, como está aqui. Vocês não somam, pum, os 40 números de uma vez. Vocês vão somando 2 a 2 e guardando os resultados naquilo que podemos designar por uma soma parcial. Essa soma parcial, quando chegarmos ao último número, é a soma final. Correto? Dito de outra forma, o que eu posso fazer é chegar aqui e definir logo aqui a minha soma e dizer que soma, no primeiro caso, vai ser igual ao número. Só aqui aumentar um bocadinho também da caixa. Soma é igual ao número. Okay? Depois o que é que fazem? Leem o número a seguir, portanto, exatamente a mesma operação. E agora o que é que fazem? Vamos juntar à soma o valor que já lá estava, mais o novo número. Correto? Eu estou muito preocupado se fica alinhado ou não. Não interessa para isto. E agora já lemos 2 números. O número 1 e o número 2. É continuar. Agora vamos repetir este processo. Okay? Número. E aqui é mesmo repetido. Ou seja, deixa-me copiar isto melhor. No fundo, podemos repetir isto. Aqui. Etc. Até ler a última soma, o último número, desculpa, e também a última soma parcial. Diga. Atenção que isto vai mudar, isto não é o final, ok? Vamos assumir que este número é o número 10, está bem? É o 10º número a somar, assumindo que há 10 números apenas. Então, o resto é igual, simplesmente a soma não é preciso não tem que ser computada novamente. Porquê? Porque ela já foi calculada aqui. Tá? Agora, isto é uma solução, comparando com o que está à esquerda, que é mais complicado. Okay. Isto tem a única vantagem que só usa uma variável, mas à mesma eu tenho 10, admitindo que são 10 números, tenho 10 conjuntos de operações. Portanto, não simplifiquei nada. Se eu quisesse alterar este algoritmo, ou basear isto para 20, ou para 30, ou para 1000, eu teria que repetir estes pares de operações todas. Correto? Ou seja, isto ainda não dá, como está, assim como está, para adaptar a uma solução em que o número a quantidade de números é variável. Não, aqui a quantidade de números está fixa. Eu simplesmente omiti, mas aqui vamos então 10 pares de operações. Só. Isto tem por aí uma grande vantagem, que é, se vocês forem reparar, eu tenho pares de operações. Okay? Deixem-me só destacar esta parte final.
puxar aqui um bocadinho mais para baixo, destacar das outras. E agora vou ter que tirar um bocadinho de zoom, ok? Que é, eu tenho pares de operações. Um par, outro par, outro par. Ou seja, tenho operações todas iguais. Ok? São estas. Ok? E agora, isto não é 100% verdade o que eu estou a dizer, já explico melhor. Isto é o 10º par de operações. Okay? Agora vocês podem observar, espera lá, isto não é verdade. Isto não são 10 pares, desculpa, de operações iguais. Porquê? O primeiro par de operações é diferente dos pares seguintes. Porquê? Porque a partir do número 2 eu tenho soma, seta, soma mais número. Ou seja, soma passa a ser igual a soma mais número. É o que eu tenho aqui, é o que eu tenho aqui e é o que eu tenho aqui. No entanto, eu aqui tenho soma diretamente com o valor de número, porque é o primeiro número. Mas não tem problema, nós podemos resolver isso, tornar isto igual. Eu posso transformar isto em 10 pares iguais, querem ver? Como? Fazendo assim. Então, eu posso definir a soma logo no início e dar-lhe o valor 0. Ok? Posso definir aqui, se eu definir a soma no início e lhe der o valor 0, ok? Eu a seguir, espera lá, só um segundo. Porque o sinal de igual em lógica e em matemática não significa aquilo que vocês aprendem e que nós vamos aprender em programação. O sinal de igual em lógica e matemática significa uma afirmação. O que está à esquerda é igual ao que está à direita. E isso tem um valor lógico, ou verdadeiro ou falso. Dito de outra forma, o igual em lógica e matemática é aquilo que em linguagens como no C, como no Python, nós representamos como igual a igual. Correto? Não. Os fluxogramas não definem o que é igual. É aqui em algoritmia eu estou a utilizar este símbolo para atribuição, e eu já falarei mais sobre isto. Estou a utilizar o mesmo símbolo que que se utiliza no Portugal e que o meu colega utiliza aqui. Que é quando vocês querem atribuir algo à esquerda, dar um valor que vem da direita, usam uma seta. Okay? Chama-se isto a atribuição. Ok? Pronto, é só por isso. Porque não só em matemática, mas por exemplo em linguagens como o Pascal, que é uma linguagem que hoje em dia caiu em desuso, mas que foi muito usada para a educação, o igual significa perguntar se duas coisas são iguais. A seta, ou no caso do Pascal, 2 pontos igual, significa passar o que está à direita para o que está à esquerda. Ok? Portanto, esta seta aqui representa atribuição. Eu estou a dar ao soma o valor 0. E se eu fizer isso, eu posso escrever esta operação igual às outras. Esta soma mais 1. Porquê? Porque no início, como soma é 0, 0 mais um número dá o próprio número. Estão a ver? Faz sentido? Toda a gente está a acompanhar isto? Então, agora vocês dizem, ok, muito interessante. No entanto, isto que está à direita é bem mais complicado do que o que está à esquerda. E se o mundo acabasse aqui e não houvesse alternativas, sim, é verdade. O que está à direita
é um reescrever do que está à esquerda, utilizando apenas uma variável para cada número. No entanto, todo o processo é mais complicado, não é? Eu tenho que estar a fazer somas parciais, ou escrever, pelo menos. Apesar de que é muito mais realista. Porque o que nós... Lá está, se voltarem àquele exemplo vão ler à sala somar as idades daquelas pessoas todas. Vocês vão fazer algo parecido com isto aqui. E não isto assim. Vocês não vão estar a apontar os números de toda a gente e no final, por magia, pum, somam os 10 de uma vez, não é? Epá, é muito difícil. Eu acho que quem é que é capaz de somar 10 números de uma vez sem somar 2 a 2? Eu não sei, mas... É aqueles génios, no YouTube há aqueles génios que conseguem fazer isso, é verdade. Mas... exato. Pois, é isso. Há quem... Eu acho que não é. E também não era de certeza... Tem que haver um padrão. Tem que ter muitas somas memorizadas, muito... seja como for... 99,9999% das pessoas não faria assim. E um CPU... Bem, na verdade um CPU, consoante a questão, pode até haver uma possibilidade de simular o paralelismo, ok? De simular esse paralelismo. Mas não é, ok? Não vamos complicar agora. Qual é a grande vantagem desta segunda solução? É o facto de vocês terem 10 pares de operações sempre iguais. Este é o primeiro par, o segundo par, terceiro, são sempre os mesmos pares. São sempre as mesmas operações que estão a ser repetidas. Faz sentido? Então, o que nós podemos fazer é o seguinte. Deixa-me só ver aqui uma coisa, se eu faço isto no mesmo slide ou no próximo. Só aqui um segundo. O que nós podemos fazer é... Estranho. Bem, não vou perder aqui. Posso. Se calhar quero que eu tire para aparecer tudo. Pode tirar. Está bem. Então, vamos pegar nesta solução. Ok? E vamos melhorá-la. Okay? Que é o seguinte. Eu estou aqui com um bloqueio por causa de... Eu nos meus apontamentos costumo ter notas. Faz isto, faz aquilo, explica isto, explica aquilo. E agora estou aqui com uma nota que eu próprio não percebo o que é que eu quero dizer com isto. Porque é que eu pus esta nota aqui? E está-me a deixar baralhado. Será que me falta falar daqui alguma coisa importante? Não sei. Pronto, desculpa. Deixa-me avançar e aproveitar que eles estão silenciosos aqui em cima. Então, o que eu posso fazer é o seguinte. Repara, estes pares de operações repetem-se, não é? Conforme eu estou aqui a dizer. Ok? Vamos aqui para a direita. Porquê que eu tenho dois... Ok. Estes pares de operações repetem-se aqui à direita. Ok? Estes pares aqui. O que era interessante é... Lembram-se há bocadinho aquilo da operação... o exercício que fizemos dos códigos de operação, add, sub, mul, div, por aí fora. Quando havia uma operação inválida... nós, além de darmos o erro ao utilizador, voltávamos atrás para lhe dar uma hipótese de introduzir corretamente, não é? O que era interessante aqui é eu ter algo parecido com isso, que é, se eu tenho que fazer isto 10 vezes, o que ideal era eu voltar aqui atrás para repetir este par de operações. Dito de outra forma, a partir do momento que eu tenho operações que são idênticas, tem que haver alguma forma de automatizar isto. Em vez de estar a escrever as 10 repetidamente, dizer assim, olha, volta a fazer o que tu acabaste de fazer agora mesmo. Okay? Agora, ou seja, eu preciso aqui de um ciclo, tal como há pouco. Mas ao contrário do que nós víamos há pouco, né? Eu vou pôr para aqui,
por isso que esta seta não, às vezes não são muito boas. Não dão a curva como a gente quer. Assim. Eu quero voltar ali. Mas eu tenho que fazer isto de uma forma estruturada, porque senão isto fica infinitamente a repetir este par de operações, não é? Imagina que eu ponha isto assim. Isto vai fazer até o infinito, não acaba. Ou seja, isto nem sequer é um algoritmo. Um algoritmo, não se esqueçam, tem sempre um fim. É? Não, eu tenho que ter uma forma de controlar esta repetição. Ok? Portanto, vamos lá ver uma coisa. Quantas vezes é que eu quero fazer isto? Nesta versão ainda simplificada do problema, eu quero fazer isto 10 vezes. Depois vamos generalizar para n. Então, eu tenho que ter aqui uma forma controlada de repetição. Para tal, eu tenho que ter uma forma de contar quantas vezes é que preciso de fazer este par de operações. Mais uma vez, se eu vos pedir para ir à sala do lado, ok? Para lerem, pedir as idades das pessoas. Mas digo-vos assim, olha, eu quero as idades de 10 pessoas. E vamos supor que na sala estão, sei lá, 1000, não interessa, mais 10. Vocês vão estar a pedir a uma pessoa a idade, a outra a idade, mas vão ter também, atenção, isto já é a terceira pessoa, isto já é a quarta pessoa, isto já é a quinta pessoa. Quando chegarem a 10, acabou, não é? Certo? Ou seja, vocês além de estarem a ler as idades, a pedir as idades às pessoas, portanto, a representar as idades das pessoas, a somar e obter somas parciais, vocês vão também ter que precisar aqui num parâmetro extra, que é a quantidade de pessoas que já processaram. Correto? Então, nós precisamos aqui de uma noção, que também vamos ter aqui em programação e em algoritmos, que é a noção de contador. Ok? Então, precisamos aqui de uma variável extra para nos registar quantas pessoas, neste caso, quantos números já lemos. E essa variável vamos designar por razões históricas. Deixem-me voltar aqui a aumentar o tamanho. Por I. Letra I. Okay? Este I representa um contador. Okay? Também podem usar a letra K ou M. Costuma-se usar uma letra deste género. Eu vou pôr I, mas como o I vê-se mal, deixem-me só aumentar aqui bastante o tamanho da letra. Estão a ver? Talvez não é preciso tanto. Basta assim. Ok. Está ali. Então, o que é que representa aquele I? Aquele I representa... Então, aquele I representa um contador de conjuntos de operações, à falta de melhor nome, de pares de operações. Não é? No fundo, quantos números é que já foram processados? Okay. É o que representa aquele I ali. E como é que nós vamos usar este I agora? Okay? Eu agora vou apagar isto aqui, não preciso disto aqui. O que nós vamos fazer é o seguinte. Falta aqui qualquer coisa. Entre esta caixa e esta, falta aqui uma coisa que eu já ponho. Okay? O que eu vou fazer é o seguinte. Sempre que ler o número e o somar, ou seja, sempre que eu concluir um par de operações, o que eu vou fazer é, eu vou dizer, eu já li mais um número. Então vou fazer avançar este I para... Por que ele não me consegue alinhar? Ok. Para ser o valor que tem ali mais 1. Ok? Para me registrar que eu tenho mais 1. Okay? Dizer assim, passa a ter um valor... Já tenho mais um número, não é? Ok?
E depois eu vou repetir. Mas agora eu só vou repetir. Qual é a ideia? Eu vou repetir estas três coisas, que é ler um número, somá-lo e registar que li mais um número. Só vou fazer isto enquanto o i não chegar, for inferior a 10. Ok? E há aqui mais coisas a dizer. Portanto, é natural que estejam com dúvidas. Deixem-me concluir aqui a explicação. Okay? Então, vou pôr aqui uma decisão logo no início. Que me pergunta assim. I menor que 10. Okay? Se sim, eu tenho que ler mais um número. Se não, eu já tenho o meu resultado final. E faço uma ligação aqui. E, após ler o número, somá-lo e aumentar, incrementar, é o termo que se utiliza muitas vezes, este termo, incrementar. Incrementar é somar um valor constante a algo, normalmente 1. Ok? Então, eu volto aqui acima. Para ler outro número. Assim que o i chegar a 10, eu concluí o meu processo e posso então calmamente exibir o resultado da soma. Okay? E falta aqui, por algum motivo, deve ter sido apagado, mas sem querer deve ter apagado esta. Estão a ver? Ou seja, esta solução aqui da esquerda foi útil para eu reparar que tinha pares de operações que se repetiam. E então a ideia é como é que eu automatizo isto? Eu automatizo registando quantas vezes é que já fui fazendo cada um destes pares de operações. Okay? Quando eu fizer repetir isto 10 vezes, significa que eu já li 10 números, já os somei. Para poder então controlar a quantidade de repetições, eu preciso desta variável extra, que designa-se por um contador, que é a variável i, que me conta quantos números eu já processei, quantos números é que eu já somei. Quando esta variável atingir a quantidade de números que eu quero somar, neste caso 10, eu terminei o meu processo. Agora, questões que se podem colocar aqui. Número 1. Porquê que este i, o valor inicial dele é 0? Okay? Porquê que começa por ser 0? Muita gente pensaria, isto ia ser aqui 1. Porquê é que nós pomos 0? Nós pomos 0 porque a ideia desta variável i é indicar, em cada instante, ela indica quantos valores já foram lidos e somados. Ora, no início do algoritmo, eu li exatamente 0 e somei exatamente 0 elementos, 0 números. Por isso é que lhe dou o valor 0. Esta variável ali diz o que é que eu já fiz, o que é que está no passado. Estão a perceber? Ora, no início, quando eu estou a defini-la pela primeira vez, eu ainda não processei quaisquer números. Logo, então este i tem 0. Certo? Porque eu nunca fiz nada ainda. Outra questão que me colocam é porquê que aqui está menor e não está menor ou igual? Okay? Está menor porque, lá está, uma vez que a variável i indica o que está no passado, quando ela tiver 10, significa que eu já li 10 números. Dito de outra forma, enquanto for menor que 10, quer dizer que eu ainda não li 10 números. Logo, significa que eu tenho que ler mais um número, somá-lo, registar que já li mais um número, portanto, incrementar a variável i, somar mais um à variável i, e voltar aqui a testar. Quando o i for 10, quer dizer que eu já li 10 números. Exato. Então, se eu já diz... Quando o i for igual a 10, se eu já li 10 números, então está tudo resolvido. Ok? Deixa-me apagar isto aqui, porque agora não é necessário. E chegar isto aqui para a esquerda. Dúvidas? Perceberam isto?
Porquê? Porque como ela começa em zero, né? Como a variável i indica o que é que nós já fizemos no passado, o i diz quantos números já foram somados, certo? Então, nós só vamos ler mais um número se ainda não foram somados 10, ou seja, se o i é menor que 10. Ok? Quando o i for 10, né? Se eu repetir o processo, se eu pusesse aqui menor ou igual, significa que quando o i fosse 10, eu ainda ia ler mais um número. Ia ler o 10º primeiro. Está a ver a ideia? Já vamos perceber isto melhor, porque... Sim. Mas o i não diz qual é a interação. Diz os números que já foram feitos no passado. Ou seja, quando o i tem 10, contou. Então não contou. Quando o i for 0, quando o i for... Certo. Não. Só vai ser 1 quando lermos o número e o somarmos. Só aqui podemos dizer 1. Está feito 1. Ok? Só depois de lermos o número... Pode repetir? Uhum. Não. Não, só leu um ainda. Só leu um. Porque o id indica o que é que já está feito antes. O que é que eu já fiz? O que é que eu já concluí? É? Ora, quando eu estou a começar, eu comecei pelo início, dei à soma o valor 0. Quando eu vou definir este parâmetro i, quantos números é que eu li até agora? 0. Eu não somei nenhum. Não li nem somei nenhum, correto? Estão a ver? Pronto. Então eu venho por aqui e agora pergunto: i é menor que 0, 0 é menor que 10, desculpem, i é menor que 10, 0 é menor que 10, é. Leio um número, somo. Já li um número e já o somei. Portanto, já tenho um par de operações feitas. Então o que é que eu digo ao i? Olha, já fiz isto uma vez. Então, i, faço que o i passe para 1. 0 mais 1 dá 1. Ok? Portanto, já fiz isto uma vez. Correto? Volto aqui a perguntar se o i continua a ser menor que 10. Estão a ver? Quando eu chegar a 10, okay? Quando eu chegar a 10, significa que eu já li... Se quando o i tiver 1, significa que eu já li um número. Quando eu chegar a 10, significa que já li 10 números e já somei 10 números. Estão a perceber? Não é? Ok. Vamos fazer um... Não, ele chega a 10, mas 10 significa que acabou. Ok? Ok. Esperem. Já vamos voltar aqui. Deixem-me só... Já vão perceber isto melhor. Deixem-me só aqui reforçar um ponto. Não é reforçar, é dar aqui um bocadinho de terminologia. Ok? Uma coisa que nós vamos fazer é... Para ajudar a perceber isto, vamos fazer aqui... Opa. Exatamente. Se eu conseguir copiar aqui uma coisa... desculpem, estou a ser... Agora sou eu. Só um segundo. Só para não estar aqui a mudar a cor. Vamos fazer aqui um debugging. Ok? É isto. Falta aqui uma coisa. Desculpa, estou-me a antecipar. Vamos fazer um debugging. Eu já ponho os números. Falta aqui só uma coisa para concluir isto, que eu já me esquecia. Que é... Pronto. Vocês já vão perceber claramente porque é que isto tem que ser menor que 10, ok? E depois falamos de alternativas.
Porém, deixem-me só aqui observar uma coisa, que é, ora, será que é muito difícil passar desta solução de 10 para 15 ou para 20 ou para um número variável de números? Uma quantidade variável de números? Não, não é. Por exemplo, se eu quiser somar, se eu vos disser assim, agora façam o algoritmo, mas em vez de ser para 10, é para 15 números. Vocês só têm que chegar aqui e mudar para 15. Estão a ver? Então isto vai dar aqui 15 vezes a somar números. Está bem? Se eu vos disser, é para 1000. Epá, não tem problema nenhum. Só por aqui enquanto for menor que 1000. Faz sentido? Esta parte que eu estou a dizer? Certo? Então, e se for para n números? É muito simples. É só pôr aqui n, mas agora temos o n tem que vir de algum lado. Então, o que nós temos que fazer é pôr aqui mais uma operação de... Não é mais. Temos que pôr aqui uma operação de entrada. Okay? Até agora, este algoritmo não tinha nenhuma operação de entrada. Que era ler n. Okay? Tá? Então, é muito fácil passar de 10 para um número variável. Se o número é variável, eu tenho que o pedir ao utilizador. Olha, quantos números é que tu queres somar? Queres somar 5? Queres somar 6? Queres somar 7? Queres somar 8? Estão a ver? Tenho que lhe perguntar quantos números. Então, daí este parâmetro de entrada. Depois, o resto é igualzinho ao que tínhamos para 10. Simplesmente fazemos enquanto o i permanecer for menor que n. Estão a ver? Ok? E agora sim vamos fazer o debugging para perceber isto. Okay? Diga. Mas são somados tantos números quanto a quantidade de operações que são feitas. 10 números. Não tem. Não, são 10. São 10. Não, faz a décima e depois é que sai. Então vamos fazer, é o que vamos fazer a seguir. Mas agora não é um exemplo, é um exemplo com números em concreto, não é, Roberta? Claro, é isso que vamos fazer. É isso que vamos... Pronto. Mas vamos fazer isso, ok? Vamos fazer isso agora. E para isso eu estou a numerar estas caixas todas, ok? Para que a gente perceba. O que nós vamos fazer então é, vamos dar valores concretos a n, ok? E vamos dar valores concretos aos números e vamos ver como é que isto funciona, está bem? Fazendo um debugging. Agora aqui o debugging não é propriamente um debugging, porque não vamos buscar erros, ok? Vamos usar o processo que usaríamos para fazer um debugging, mas não é para ver se há erros, que até pode haver, pode faltar aqui qualquer coisa, né? Mas é para nos ajudar a perceber, ok? O algoritmo, ok? Então deixem-me abrir aqui uma janela. Deixa eu só ver se eu consigo pôr isto aqui mais ou menos lado a lado. Ok? Okay. Então, como é que fazemos, como é que temos de fazer o debugging? Okay? Então, como vimos da outra vez, nós temos que dar valores às entradas, calcular o que é suposto obter à saída e depois seguir o fluxograma passo a passo para ver se conseguimos passar das entradas para a saída, ou seja, para ver se dá aquele resultado que esperamos à saída. Então, precisamos de indicar quantos números?
Ora, eu podia pôr aqui 10, mas senão nunca mais saímos daqui. Então vou pôr só 5. Ou seja, o n é 5. Estão a ver? O que significa que, vá lá, é como se estivesse aqui i menor que 5. Está bem? Vamos só pôr 5 números. Então a gente está a ver isto? Agora temos que arbitrar quais são os números. Temos que inventar números, ok? Sei lá, pode ser 4, primeiro número. 10, segundo. Menos 8. Pode ser números negativos, isto. O terceiro. 0, o quarto, sei lá. E 1, o quinto. Se forem estes números, qual é que deve ser o resultado da soma? Bem, 4 mais 10, 14. 14 menos 8, 6. 6 mais 0, 6. 6 mais 1, 7. Se tudo estiver bem, no final dá 7. Ou seja, se o fluxograma, se o algoritmo e depois a representação do algoritmo no fluxograma estiverem corretos, no final o soma deve dar 7. O que é que acham? Concordam? Sim. Pronto. Então agora vamos seguir o fluxograma passo a passo. Okay? Então, pelo passo 1, o n é pedido ao utilizador. Vamos supor que há aqui um utilizador. E ele vai introduzir 5. Então vamos assumir que o 7 é como se estivéssemos a dar 5 ao n. Tudo ok? Agora vamos definir o soma. O soma vai começar por ser quanto? 0. Vamos definir o i. O i vai começar por ser o quê? 0. Agora vamos para o 4. No 4, vamos perguntar se i menor que n. Ou seja, vamos perguntar se 0 é menor que 5. O que é que acham? Assim. Isto era pergunta retórica. Agora vamos para o 5. No 5 vamos ler o número. Que lá está, imaginem que há aqui o utilizador a escrever. Então, nós aqui vamos representar também com a atribuição. Que valor é que vamos dar ao número? Digam lá. O número vai pertencer a este conjunto. Mais uma vez vou usar o símbolo do euro como sinónimo de pertence. Então, vai ser o primeiro, 4, conforme diz a lei. Pelo passo 6, soma vai ser igual ao valor que tem, soma mais número. Ou seja, soma vai ser... Deixa-me só aqui, desculpem lá, só aqui uma coisa rápida de formatação. Só um segundo. Ok. Então, soma vai ser igual ao valor que tem, 0, mais 4. Ou seja, soma vai ser igual a 4. Está bem? Depois vamos para o 7. O i vai ser igual ao valor que tem, mais 1. Ou seja, i 0 mais 1. Okay? Desculpa lá, deixem-me só aqui rapidamente renovar a sessão. Porquê é que ele não me deu o alarme? Dê-me só aqui um segundinho que eu já me estava a esquecer. Ok, continuando. Então, ou seja, o i passa para 1. Está bem? E agora vem o passo que nós
de repetição, o passo iterativo. Eu já falo melhor sobre estes termos, né? Portanto, vem esta... Estão a ver? Temos aqui o nosso ciclo. Eu já vou dar aqui um bocado de terminologia a isto. Okay? Mas este é o nosso ciclo. É este ciclo que aqui está mesmo, não é? Porque voltamos a um sítio onde já estivemos. Okay? Neste caso, voltamos ao passo 4. Estão a ver? E agora aqui vamos perguntar. I é menor que N? Ou seja, como eu já pus ali, agora vou simplificar. Será que 1 é menor que 5? Sim. Ok? E vamos passar para o número seguinte. Agora, se eu vos perguntar aqui, nesta altura, quantos números é que já processamos? Quantos números? 1. Porquê? Porque sim, foi introduzido o 1, foi o 4, mas também podemos olhar para o valor da variável i, que diz o que é que nós já fizemos. Já lemos o número. Dito de outra forma, imaginem que o n era 1. O n era 1. Pode parecer um bocado estúpido, porque é que a gente ia querer somar um número apenas. O número é ele próprio, né? Mas pronto, vamos supor que queríamos somar um número. Este algoritmo estava correto. Não é? Se fosse 1. Lemos o número, somámos-lo, já está. E agora iríamos acabar. Estão a ver? Não é 1, é 5. Então, neste caso, vamos avançar para o passo 5. Vamos ler um número, e agora o número vai ser qual? O número seguinte. 10. Vamos para o 6. E aí, o que é que fazemos no passo 6? Vamos fazer que soma vai ser o valor que tem, que é 4, mais este número. Ou seja, 14. Faz sentido? Passamos para o 7 e incrementamos o i para 1 mais 1, ou seja, 2. Estão a ver? O i está a indicar o que é que já fizemos. 2. Quer dizer que se fosse, o algoritmo fosse só para ler 2 números, temos que acabar já a seguir. Porque já lemos 2 números. Se tivesse menor ou igual, na condição... Portanto, se a quantidade fosse 2, imagina que n era 2, eram só 2 números, e tivesse aqui menor ou igual, íamos pedir um terceiro número. Certo? Isto estaria errado. Vamos continuar. Sim. Então, vamos para 5. 5, o número vai ser o valor que vem a seguir, ou seja, menos 8. 6, o soma vai ser o quê? 14 mais menos 8. Eu podia simplesmente escrever 14 menos 8, mas... Ou seja, isto vai dar 6. Vamos para 7. O i passa para 2 mais 1, que é 3. Vamos para 8, não. Voltamos a 4. Certo? Em 4, vamos perguntar... Se o i, que é 3, é menor que 5. E convém voltar a pôr aqui sim. A resposta é sim. Agora vamos a 6. Não, desculpa. 5. Número vai ser 0. Ou seja, vai ficar na mesma. Neste caso, vamos soma vai ser 6 mais 0, que é 6. 7 e passa a ser 3 mais 1, que é 4. Ok? E eu vou dar com 8, 4. Vamos perguntar agora se 4 é menor que 5. É. Lemos 4 números. Agora vamos para 5 e vamos ter... Okay. O próximo número é 1. Assumimos que era 1. Logo, 6. Vamos fazer soma. 6 mais 1, 7. E
E 4 mais 1, já lemos 5 números. Ok? Agora vamos assinalar isso. Já lemos, já somámos 5 números. Voltamos a 4, portanto, não queremos ler um sexto, porque o algoritmo é suposto só processarmos 5. Então agora vamos perguntar, será que 5 é menor que 5? Qual é a resposta? Não. Agora para. 8. Vamos para o 8, okay? Que é este aqui. Exibir só. Exibir. Soma. Ou seja, exibir 7. Enfim. Tá? Deu para clarificou, ajudou a clarificar, além de ajudar a perceber, mas ajudou a clarificar o algoritmo, este debugging. Claro, obviamente. Okay? Então, como eu vos disse, a ideia deste I é indicar o que é que já foi feito no passado. Agora, vocês podem dar uma interpretação diferente ao I, que é o que eu julgo que se calhar algumas pessoas dariam também, é normal. Eu posso indicar este I, não aquilo, não indicar o que é que, quantos é que já foram processados no passado, mas indicar qual é o próximo número a processar. Então, neste caso, se eu pensar assim desta forma, neste I, que em vez de ser o que é que eu já fiz, é um bocado o que é que eu vou fazer a seguir. Então, se eu quisesse pensar desta forma, então eu teria que começar por dizer que o I era 1 e aqui punha menor ou igual. E aí sim, podíamos pôr menor ou igual. Mas só se o I tivesse esse sentido, do que é que eu vou fazer a seguir. Reparem que eu tive, para pôr aqui menor ou igual, tive que ajustar o valor inicial de I. Estão a ver? Certo? Também dá. No entanto, eu acho que é melhor pensarmos assim. É um raciocínio que leva a menos bugs. Ok? Pensarmos o que é que já está feito, não o que é que vamos fazer a seguir. Isto é uma regra com muitas exceções, hein? Mas em geral, sempre possível, a coisa corre melhor se pensarmos desta forma. Estão a ver? E havia mais qualquer coisa importante a dizer que eu vos queria dizer, porque agora não me está a ocorrer. Bem, agora não me ocorre. Então, vamos lá ver uma coisa. O que nós temos aqui então é um ciclo. Mais concretamente, é um ciclo que nós designamos por um ciclo while. Porquê? While. O for depois fica para a programação, está bem, Nuno? Eu percebo a sua... porque é que disse o for, mas... porque a noção que nós... é exatamente isso. A noção... reparem bem, como é que nós lemos isto que aqui está? Nós lemos da seguinte forma. Portanto, esta parte que aqui está, nós designamos por ciclo while, que é o ciclo enquanto, como dizia ali o Sérgio bem. Porque, reparem, olhem como é que nós lemos isto. Nós, enquanto I for menor que N, nós lemos o número, somamos e incrementamos o contador. E vamos repetir isto tudo enquanto I for menor, isto é, não chegar a N. Estão a ver? Usamos aqui a palavra enquanto. Okay? Dito de outra forma, a semântica, isto é, o sentido da repetição é nós repetimos enquanto que o I não chegar a N. Assim que o I chegar ou passar N, a repetição termina. Daí havermos este termo while. Okay? Então, o ciclo while é um ciclo de repetição. Depois vamos encontrar nas linguagens de programação, normalmente sempre uma estrutura, um mecanismo da linguagem de programação para representar este tipo de ciclo, este ciclo while. Então, este ciclo while é um ciclo mais básico de repetição, que repete um bloco de instruções. Já estou a usar termos da programação. Repete um conjunto de operações enquanto uma condição for verdadeira. Okay?
Então, nós podemos representar de forma um bocadinho mais geral. Em particular, portanto, isto é a noção geral de ciclo while. Um ciclo while é um ciclo de repetição em que um conjunto de operações, neste caso estas três, são repetidas enquanto uma condição for verdadeira. A condição aqui dentro da decisão. Então, nós temos aqui um ciclo while, mas temos um ciclo while específico. Temos um ciclo while de contagem. Vamos ver que há muitos tipos de ciclo while. Okay? Por exemplo, há pouco tínhamos um ciclo while naquele problema das repetições, das somas. Da soma, da multiplicação, da divisão, da subtração. Tínhamos um ciclo while diferente. Este é um ciclo while de contagem, que nós podemos representar genericamente desta forma. Então, de um modo geral, reparem, este é o ciclo while, nós usamos aqui um ciclo while para fazer a soma dos números, de uma quantidade fixa de números, ok? Variável, mas uma quantidade de números bem definida por uma variável n, ok? De um modo geral, podemos usar ciclos de contagem para outra coisa qualquer. Por exemplo, contar quantas pessoas têm a camisola vermelha. Contar quantas vezes deu este resultado, uma operação qualquer. Contar quantas vezes um determinado hacker tentou entrar num sistema. Podemos usar um ciclo de contagem para múltiplas utilidades, à falta de melhor termo, ok? De um modo geral, este é o formato geral de um ciclo while de contagem. Nós temos um contador, normalmente utilizamos a letra I, por razões históricas, mas vocês podem usar outro nome qualquer. Então, a variável I representa o contador, quantas vezes é que nós já repetimos. Depois temos a condição de controle do ciclo, que representamos normalmente sempre desta forma, enquanto I for menor que N, em que N é um limite superior. Depois temos as operações que queremos repetir, agora varia de caso a caso. Eu pus aqui OP1, OP2, pode ser OP3, OPN. Há um conjunto de operações que queremos repetir N vezes, não é? Depois de implementarmos ou de representarmos essas operações, fazemos avançar o contador. Depois de fazermos avançar esse contador, voltamos a verificar se já chegámos a N. Se não chegarmos a N, quer dizer que ainda temos mais operações para executar. Se já tivermos chegado a N, quer dizer que já executámos estas operações todas N vezes. Então é para terminar o ciclo. Então este é o formato geral do que se designa por um ciclo while de contagem. Tá? Tudo ok? Exatamente. Okay. Pronto. Então, vamos aplicar isto, ok? Eu vou-vos passar aqui uns exercícios, como sempre. E estes exercícios já vamos, se calhar, resolver só... desculpem, só um segundo. Na próxima semana, ok? Então, estes exercícios não estão ali no laboratório, são à parte, ok? Ou pelo menos não estão todos. Ok? Que é... Eu vou pôr. Eu se calhar não vou ser capaz de fazer agora porque eu tenho que sair daqui a voar para Alcântara para ir dar formação. É presencial mesmo. Mas assim que for, eu passo. Se eu entretanto não puser até amanhã ou assim, mandem-me uma mensagem, está bem? Ou no Teams. Oh, boa.